Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Micael e vou estar trabalhando com vocês a disciplina de Educação Física, certo? Nós vamos trabalhar o tema de esportes, invasão e mídia, beleza? Então a gente vai hoje trabalhar nessa aula o seguinte, simplesinho, tá? A revisão, um pouquinho do que a gente trabalhou nas outras duas, só para vocês entenderem o conceito, tá? E o basquete. Dentro do basquete a gente vai destrinchando ele dentro de regras, mídia, entre outras coisas, certo? Então vamos lá, vamos começar. Revisão. Por que eu achei importante essa revisão? Para a gente entender a comparação com o esporte que a gente vai trabalhar agora, tá? Revisão, quando a gente fala aqui, quando a gente começa a falar do que são esportes de invasão, né? Esportes que podem invadir o campo do oponente, né? São duas equipes, um pode invadir o campo do outro para tentar buscar o ponto, né? A gente trabalhou o futsal, o futebol, o handebol, né? E alguns outros. Então, por que eu coloquei aqui o futebol e o futsal? Para vocês entenderem como que funciona. Tem um gol no final, certo? O ponto acontece lá, retangular, né? Uma das características. Mas o basquete não tem esse gol, é a cesta. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Também é um esporte de invasão, por quê? Porque pode invadir o campo do oponente. Ah, mas não é o gol, não faz mal, mas o objeto que pontua é no final da quadra, certo? Com a mesma intenção, porém com suas regras diferentes, beleza? Vamos lá. Basquete. Como que funciona? O basquete é um esporte jogado, certo? Dentro de quadras, beleza? E que ele foi criado justamente porque foi por um canadense que morava nos Estados Unidos, que era professor nos Estados Unidos, e lá no colégio interno, certo? O que acontecia? No final lá da década, no final nos anos de 1800, no final dele, perto de 1900, foi a criação dele, certo? Lá nos Estados Unidos com um professor canadense. Como que funcionava? Ele não tinha o que fazer nos intervalos. As crianças estavam lá, moravam dentro da escola e não tinham o que fazer nos momentos livres e nos intervalos. E ele criou esse esporte chamado basquete, certo? Que utilizava a cesta, então era bola ou cesto, né? Então por quê? Porque jogava a bola dentro da cesta para efetuar os pontos. E esse esporte foi criando novos adeptos, novas regras e evoluindo com o passar do tempo, né? Em 1936, na Olimpíada lá de Berlim, foi a primeira vez que ele surgiu numa Olimpíada e daí não saiu mais, certo? Só foi crescendo o número de participantes no mundo, certo? E nos Estados Unidos a gente não pode nem mensurar o quanto ele é famoso, beleza? Então a gente vai entrar primeiro nessa questão de como ele é jogado, para depois a gente falar dessa parte da fama dele aí da mídia, tá? Que tem bastante questões interessantes, beleza? Como que ele é jogado, então? Uma quadra, certo? De 28 por 14, com duas cestas no final, duas tabelas, certo? Altas com a cesta no meio. Então o que acontece? O objetivo é acertar a cesta, pontuar, né? Jogam-se em 5 jogadores para cada time, tá? Com as reservas lá, igual no futsal, no handebol, pode trocar, certo? Só que o que acontece no basquete? Você não pode trocar com o jogo em andamento. Você tem, quando sai a bola, quando para, aí faz uma substituição diferente do futsal e diferente do handebol. E o futebol de campo já é assim, saiu, parou, autorizou, fez, certo? Só que no basquete não tem esse limite igual no futebol de campo, tá? Então essas substituições. 5 contra 5, certo? Todos atacam, todos defendem, beleza? Tem jogadores que vão melhor, sim, mas não é trocado igual no handebol, para atacar, para defender. Uma vez ou outra acontece, mas a maioria do jogador tem que defender e tem que atacar o tempo inteiro, certo? E é um esporte que os jogadores são normalmente mais altos, certo? Para poder chegar mais perto da cesta, ter uma facilidade maior para jogar. Jogada com as mãos, não pode usar os pés, as pernas. Tocou com a bola, tocou na bola com os pés, com as pernas, falta, bola para outro time, certo? Então, o jogo é jogado com as mãos. Ah, cabeça, peito, não pode. A bola nas mãos, certo? E a gente lembra lá que no handebol a gente fazia esse movimento, né? De cima para baixo para quicar a bola. No basquete a gente pode utilizar esse movimento um pouco mais lento, né?
porém nunca de baixo para cima, sempre de cima para baixo, mas eu posso movimentar a bola de um lado para o outro. Agora, se eu fizer isso aqui, é condução, isso aí não pode, né? Falta a bola para outro time, certo? Igual no handebol, não podemos andar com a bola, apenas os passos permitidos, certo? 3 passinhos lá. Então você às vezes, não pode andar com a bola, mas ele chega e faz a tal da bandeja, né? Ele anda e salta e arremessa a bola. E os 3 passos são permitidos. E utiliza-se muito no basquete o tal do pivoteamento, o pivô, que eles usam o quê? Que é um pé parado no chão e o outro movimenta. Eu movimento de um lado para o outro, certo? Como se fosse um compasso. Pensa no compasso. Você apoia um pezinho no chão, o outro é o movimento. Isso pode. Por quê? Quando é considerado passo? Quando eu tiro um pé do chão e o outro, certo? Vão mudando. Essa alternância é considerado passo. Agora, esse pivoteamento que eles chamam, deixar um pé no chão e mexer o outro é permitido. Utiliza-se muito para proteger a bola, para poder escolher o lado até começar o jogo, certo? Então vamos lá, vamos entender o jogo. No basquete, certo, existem 3 formas de pontuar, tá? A maioria das vezes, os pontos são de 2 pontos. Como assim? Tem de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Posso fazer as 3 formas. Como que acontece? 2 pontos é o mais perto da cesta, mais perto da tabela, certo? 3 pontos tem uma linha chamada linha dos 3, zona dos 3 lá, que atrás dessa linha, então essa linha fica semicircular em volta da tabela, em volta da cesta. Atrás dessa linha eu posso arremessar e vale 3 pontos. De dentro dessa linha vale 2 pontos. Por que vale mais? Porque é mais difícil, está mais longe da cesta, certo? Então ela vale 3 pontos, beleza? E de 2 de dentro. E de 1, como que funciona? Quando é dada uma falta e vai para arremesso lance livre, o que é isso? É um arremesso próximo à cesta e as pessoas ficam do lado, ninguém pode atrapalhar. Você e a cesta, você arremessa e tenta fazer o ponto. Aí vale 1 ponto cada arremesso, certo? Como que funciona? Eu fiz a falta, vai ser 1 ponto? Não, tem um acúmulo de faltas que levam ao arremesso e as faltas que levam direto ao arremesso. Como que funciona? Fiz uma falta lá na defesa, longe da cesta, certo? Então, lá no meu campo de ataque, eu fiz a falta no defensor. Ele vai direto para a cesta? No começo do jogo, não. Depois que acumulou 5 faltas, nosso time já fez 5 faltas, a partir da sexta falta, eles vão lá fazer o arremesso lance livre, independente de onde foi a falta. E existe a falta que é na hora do arremesso. Eu vou arremessar, tomei a falta, certo? Aí sim, essa falta, independente da quantidade que já foi, essa falta é o tiro de lance livre, certo? Por quê? Porque ele ia arremessar, estava em movimento de arremesso. Então, como ele foi obstruído, ele tem direito ao lance livre. Se era um arremesso de 2 pontos, lembrando, de dentro da linha dos 3, certo? Aí sim, esse arremesso como que funciona? Ia valer 2, agora a gente tem 2 arremessos. Então, o primeiro arremesso, ele arremessa, independente se acertou ou errou, o árbitro pega a bola e dá para o segundo arremesso. No segundo arremesso, arremessou, acertou, a bola sai da linha de fundo. Errou, continua o jogo a partir daí. Então as pessoas que estão do lado já podem brigar pelo rebote, certo? Então fica dinâmico. Acertou, ponto, efetuou os 2 pontos, errou, aí continua o jogo nesse segundo arremesso. E o arremesso, quando que ele tem direito a 3 arremessos? Quando ele vai arremessar de fora da linha dos 3, valendo 3 pontos, e é cometida a falta, certo? Então isso faz com que ele tenha direito a 3 arremessos, igual no de 2, só que no terceiro agora, que se errar continua, certo? Então, básico, basquete, esporte difícil de jogar, certo? Utiliza quicar a bola com as mãos, muita força, estatura, né? Então, utiliza muito das capacidades físicas para jogar, tá? E é um esporte que normalmente você vai ver um time atacando e o outro defendendo, bem paradinho lá atrás, próximo à sua cesta e tentando não deixar o outro time fazer. E tem o seguinte, o basquete é dividido em 4 tempos, certo? 4 quartos, né? Então,
intervalo entre esses quartos, mais os pedidos de tempo para os treinadores ajustar e tal. Então, como que funciona? Só que o time que está atacando poderia ficar com a posse de bola um tempão, né? Por ser com as mãos, ser mais fácil de jogar para lá e para cá, mas a regra não permite. Bom, você tem 24 segundos, certo? Para arremessar a partir do momento que você está com a posse de bola. Saiu a bola, joguei para algum companheiro, a partir daí 24 segundos para arremessar, certo? Então, fica trocando passes ou driblando a bola, que igual no handebol, o drible considerado o bater a bola, certo? Bater a bola no chão, para até chegar próximo à cesta e ter a condição de arremesso, certo? Não ter ninguém atrapalhando e assim por diante, tá? E esses 24 segundos você tem para realizar. Se não realizou, a posse de bola é para o outro time, certo? Errou, foi arremessar, errou, não bateu no aro lá, continua esse tempo até terminar. Bateu no aro, você ganha mais 24 segundos, certo? E tem uma regra interessante também, para deixar o jogo no campo de ataque, para não ficar a quadra inteira. O que acontece? Passou o campo de ataque com a bola não pode retornar, certo? Como assim? Estou com a posse de bola, batendo bola lá. Se eu retorno para o meu campo de defesa, do meio para trás, isso é falta. Então eu tenho que ficar, passei uma vez, a bola não retorna mais. Eu posso retornar sem a bola, deixar a bola lá com outro companheiro retornar, isso é permitido. Porém, a bola não pode retornar mais, certo? Como que ela retorna? Com o outro time pegando a bola. Agora, o meu time não pode retornar mais com a posse de bola, certo? Então, é um jogo bem bacana, certo? Que você parece bem tranquilo de jogar, mas o arremesso é complicado, certo? Tem muita técnica envolvida, vários tipos de passe utilizado, diferente do handebol um pouquinho. É com a mão os dois, certo? Sim, concordo com vocês. Porém, com a mão, handebol, lançamentos lá, né, com uma das mãos. Basquete utiliza-se muito das duas mãos. Usa uma mão? Sim. Quando faz a bandeja, que é o movimento de baixo para cima, faz a bola subir próximo à cesta, certo? E também alguns movimentos de lançamento, passe por cima da cabeça, lançamento mais longo. Mas o restante, a maioria durante o jogo, são com as duas mãos, certo? Então utilizam passes laterais e o arremesso utilizado com as duas mãos, certo? Então o basquete, jogo bem dinâmico e vem crescendo cada vez mais, né? E nos Estados Unidos ele é muito forte. Aqui no Brasil, a gente vê já, teve atletas que jogaram NBA, certo? A gente já teve algumas medalhas importantes, tá? Na década de 80, 90 aí, certo? Times bastante brilhantes do Brasil que fez despertar o interesse no Brasil. Aqui é a NBB, que é a Novo Basquete Brasil, que é a nossa primeira liga, certo? Tem times bastante competitivos e vem trazendo gente de fora para jogar, que não acontecia antes. Agora a gente já consegue ter alguns atletas vindo de fora e até próprios brasileiros que jogavam na Liga Norte-Americana, que é o NBA, que é a mais famosa do mundo, certo? Jogando lá, e eles não retornavam para jogar aqui. Já deu até algumas confusões com relação à seleção, que eles não podiam participar, tá? E isso hoje já consegue trazer um pouco mais esses jogadores, tem uma evolução maior nessa nossa liga, certo? Então a gente já está entrando na mídia, né? Vocês viram que eu venho, ao mesmo tempo que eu terminei de falar aqui um pouquinho sobre as regras, a gente já entrou na evolução do esporte e na mídia, certo? Na NBA, certo? Que é a Liga Americana de basquete, e também tem o Canadá junto. E o ano passado, na temporada passada, a gente teve o primeiro título de um time canadense, certo? Nessa Liga Norte-Americana, beleza? Então, são coisas que o basquete vem evoluindo cada vez mais e faz com que o Brasil evolua, com que o mundo inteiro está entendendo. E hoje a NBA é composta por a maioria dos atletas norte-americanos, porém, bastante estrangeiros, certo? Antes, jogar NBA era um trunfo, certo? Ainda é muito diferente, muito difícil jogar lá. Tem que ser muito bom para jogar lá. Porém, hoje a gente já tem uma interação maior com o restante do mundo, certo? Mas é só lá? Não, a gente tem outros países também que tem ligas muito fortes. A Liga Espanhola também é muito forte, tá? Porém, a NBA é a mais famosa e é onde está a maioria dos craques, certo? Então,
Lá tem muito dinheiro envolvido, certo? NBA, os times, cada franquia que eles chamam, o que é franquia? É o time, certo? Quem já acompanha um pouquinho, o Cleveland, o Los Angeles Lakers, certo? E entre outros, são umas franquias que eles chamam. Por que franquia? Elas participam da Liga Norte-Americana de Basquete, como se fosse a franquia da liga. Então, eles são times, certo? A gente conhece como times, mas lá eles chamam de franquias, certo? E elas têm muito dinheiro envolvido. Como isso? Porque o basquete lá, o esporte para o norte-americano, ele é diferente aqui do nosso futebol, que é o mais conhecido por nós aqui no Brasil, certo? O nosso futebol, você vai lá assistir um jogo. Futebol, intervalo no máximo, alguma coisinha com a galera, assim, simples, e é o jogo que interessa, né? Lá para os norte-americanos, o basquete é um show, é um evento, certo? Então, nos intervalos sempre tem as team leaders, tem envolvimento com a torcida, tem o mascote de cada time, certo? De cada franquia, né, que eles chamam. Tem um mascote que alegra a torcida, vai lá, pula na cama elástica, salta para fazer a cesta. Então, eles envolvem muito o público e isso traz a mídia e sempre lotados os ginásios, certo? E são separados os times por cidades. Eles utilizam nomes das cidades e alguma coisa que caracteriza o time, certo? Que nem o Toronto Raptors, que foi o que ganhou a última liga, certo? Daí tem entre outros aí, sempre é o nome da cidade, que é de Toronto, e o que simboliza cada time, certo? Então, o que acontece? Os mascotes têm muito a ver com essa questão do símbolo de cada time, certo? E isso faz envolver torcida, faz envolver mídia, muito patrocínio, salários astronômicos, certo? Para os jogadores. Tem jogadores aí que ganham muito, certo? Igual no futebol a gente vê os principais salários lá na Europa, aqui no basquete a gente vê na Liga Norte-Americana. Por isso ela é tão famosa. Os principais jogadores estão lá e principalmente os maiores salários lá, os maiores patrocínios lá, certo? Eles ganham dinheiro de tudo quanto é forma. Conseguem ganhar dinheiro na questão de envolver o público, certo? Lotar os ginásios, venda de camisas, de materiais, e assim faz com que envolva cada vez mais a mídia, certo? E está entre uma das mais assistidas do mundo, certo? Hoje no Brasil está muito popular, tanto até a Liga Norte-Americana. Hoje você já tem mais canais transmitindo. Você não consegue um canal de televisão aberto ainda para assistir, porém você já consegue mais canais oferecendo esse produto, né, que é a Liga Norte-Americana. Antes, até uns anos atrás, você vinha em um lugar ou outro pela internet. Hoje a gente já tem maior facilidade, certo? E são jogos extremamente competitivos, jogos muito legais, vale a pena assistir, certo? Então, a mídia está extremamente envolvida no basquete, principalmente a gente falou lá NBA, certo? Outros esportes que a gente já vem trabalhando, vem essa questão da mídia, e eu sempre falei aqui, quando eu falei dos esportes, uma ramificação deles, né? O basquete também tem. Como que são as ramificações? A gente tem o basquete jogado street, né? Como que é? Na rua são quadras que normalmente tinha nos Estados Unidos, aqui a gente vê também quadras de basquete na cidade, né? De asfalto lá, por isso é chamado de street, certo? E podem utilizar eles utilizam mais malabarismos com a bola. Além do jogo objetivo, um pouco mais de malabarismo. E também tem o mini basquete, que é utilizado para iniciação, com bola adaptada, a bola um pouco menor, a altura um pouquinho menor da cesta, para adaptação e desenvolvimento individual primeiro, para depois pensar no coletivo, certo? São algumas das modalidades que o basquete traz para a gente, e esporte interessante e vem crescendo cada vez mais. E assistam, vejam um joguinho que vocês vão ver que é muito bacana, e o esporte brasileiro vem crescendo muito quanto a isso, ainda mais com essa questão dos jogadores que hoje jogam na nossa seleção e antes, por estar na NBA, não podiam. Por quê? Tem a relação toda do seguro com a NBA, certo? Que se machucasse fora da liga, se fosse na seleção, eles não pagavam mais. Então tem toda uma questão burocrática e hoje a gente já tem uma facilidade muito maior. Beleza? Aqui, ó,
essa atividade que eu estou passando para vocês fazerem em casa, atividade 2 do capítulo 2, utiliza o que a gente trabalhou nessas aulas, tá? A questão do que são os esportes, a classificação dos esportes, beleza? Então, mas você não falou disso, falou daquilo. Vocês vão ver lá que tem algumas fotos dos esportes e vocês classificar o que é cada esporte, beleza? Como que esportes de invasão que a gente está trabalhando. Existem mais. Quais são eles? Vários. Esportes de taco, de campo, esportes de rede de parede, entre outros, certo? Então isso vocês já viram, uma atividade que utiliza de conteúdos que vocês já trabalharam, certo? Em 8º ano, 7º ano, junto com os de hoje, para vocês realizarem ela. Na dúvida, dá uma pesquisadinha lá, tranquilo, certo? Já fui lá, dei um Google lá e vocês conseguem ver bem claro, uma pesquisinha fácil, consegue realizar e entender essas comparações, quando eu falei esportes de invasão, o que caracteriza ele, certo? Então hoje a gente teve aqui um pouco de esportes de invasão, né? Mais um pouquinho dele, um esporte chamado basquete, certo? Então continua na linha desses esportes de invasão que a gente vinha trabalhando de uma forma um pouco diferente, que é o uso da cesta, local alto, e assim muda um pouquinho a característica dos nossos esportes que a gente vinha vendo por aí, beleza? Pessoal, meu nome é Mikael, muito prazer estar aqui com vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido a aula, valeu e até a próxima, abraços!